Fala galera, hoje nosso encontro é aqui nas características da matriz extracelular de um tecido conjuntivo. Cada tipo de tecido conjuntivo ele tem as suas propriedades com base na matriz extracelular. E a matriz extracelular é aquela que fica entre as células do tecido conjuntivo. A matriz extracelular vai ser constituída por duas estruturas, a substância fundamental e as fibras proteicas. A substância fundamental é aquele material que fica entre as células, serve para unir as células, sustentar as células, fora que também é um meio de troca entre as células e um vaso sanguíneo. Então, ele oferece esse meio para trocar substâncias como oxigênio, CO2 e também as escórias metabólicas. Fora isso, ele tem um processo ativo na migração celular, no desenvolvimento celular, na proliferação celular. Então, seria uma das funções aí da substância fundamental. Ela vai ser constituída por água mais compostos orgânicos, que no geral esses compostos orgânicos seriam aí de polissacarídeos mais proteínas. Os principais polissacarídeos seriam o ácido hialurônico, o sulfato de condroitina, o sulfato de dermatana, o sulfato de queratana. Todos eles aí formam os glicosaminoglicanos. E com exceção aí do ácido hialurônico, vão se juntar com proteínas, chamados de proteoglicanos. O proteoglicano vai formar um cerne proteico e dali vão estar projetando as glicosaminoglicanos, com exceção do ácido aí hialurônico. É como se eu pegasse um pente e aí o centro seria o proteoglicano e aí as cerdas seriam então os glicosaminoglicanos. Qual seria a função? Esses glicosaminoglicanos ele tem como função sequestrar moléculas de água, oferecendo um meio mais gelatinoso. O ácido hialurônico ele é uma substância aí viscosa e escorregadia, que está presente ali no tecido conjuntivo, permitindo então um maior sequestro de moléculas de água. Algumas células elas vão ter a propriedade de degradar o ácido hialurônico para tornar o tecido aí mais líquido, como é o caso aí do leucócito, que ele produz a enzima hialuronidase, e assim como outros também podem produzir, é o caso do espermatozoide, no momento aí que ele vai fecundar o ócito, para poder fecundar o ócito, e também é o caso de algumas bactérias que produzem essa enzima para dissolver esse ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele tem como função aí permitir que esse material ele fique mais viscoso, escorregadio, ele vai ser encontrado lubrificando as articulações lá no bulbo dos olhos. É onde eu encontro principalmente aí o ácido hialurônico em maior quantidade. Além disso, além de ter essas características de substância fundamental, nós contamos aí também com as fibras proteicas que vão constituir parte da matriz extracelular. No caso das fibras colágenas, a fibra colágena produzida aqui pelo fibroblasto, ela contém a proteína colágeno que serve para dar resistência à atração, só que ela não é rígida a ponto de não permitir uma certa flexibilidade desse tecido. Ele é encontrado geralmente em feixes paralelos, oferecendo maior resistência à tração, como é o caso aí dos ligamentos e também dos tendões, que constituem no caso dos músculos. Outra fibra proteica seriam as fibras reticulares. As fibras reticulares, seriam essas daqui, são constituídas pela proteína colágeno, contudo são fibras mais finas do que a fibra colágeno. É encontrado para servir como um estroma, para servir como uma estrutura de sustentação dos órgãos moles. Como, por exemplo, eu posso estar encontrando no baço, eu posso encontrar nos linfonodos, seriam aí os principais locais que eu vou estar encontrando as fibras reticulares, no qual vão constituir o tecido reticular. Outra fibra muito encontrada seriam as fibras elásticas, o qual aí permite a elasticidade do tecido. É constituído pela proteína elastina, cercada aí por uma glicoproteína chamada fibrilina, dando aí a essas fibras elásticas, permitindo que ela se distenda além do seu comprimento normal, até 150% do seu tamanho original, mas também permite que ela volte ao seu formato original. Essas são as principais fibras encontradas e essas fibras também vão dar qualidade ao tecido conjuntivo, como por exemplo, lá no tecido cartilaginoso, ele contém um tipo de fibras colágenas que é responsável por sequestrar mais moléculas de água, oferecendo um meio mais gelatinoso de amortecimento para o tecido cartilaginoso.
Já no caso do tecido ósseo, não tem então esse sequestro de moléculas de água, aí o material ele é mais calcificado, obviamente, por outros constituintes também do tecido ósseo. Então, aqui ficou a dica do que é a matriz extracelular, para tirar suas dúvidas com relação a seus constituintes. Então, já sabe que nós vamos ter outras playlists aí que vão ser criadas, mas nessa playlist do hashtag Fica Típico com Tecido Conjuntivo, tem mais videoaula por aí.